Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tentando me prejudicar. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está ao meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louco, no Senhor, cuja palavra louco. Perdão, gente. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na minha luz, na luz que ilumina os vivos. Amém. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais um devocional aqui, Ti Rafa Family, canal da nossa família para abençoar a sua família. Eu sou o Ti. Eu sou a Rafa. Hoje o Arthur estará acordado, né? Ontem estava nanando, mas deu trabalho nessa madrugada, né? Vou te contar, viu? Cortou a unha, agora tá tocando violão. Vamos aqui para mais um devocional nesse livro, Salmoterapia. Sim. É um livro que tem abençoado muito nossa família e esse é o motivo do nosso canal. É um canal da nossa família para abençoar a sua família. Amém. Estamos refletindo no Salmo 56. Todos os salmos, eles nos ensinam a transformar a nossa dor em algo. E hoje, o que nós vamos aprender, Rafa? Salmo para a dor da pressão. Então, a Bíblia vai nos ensinar... Da depressão, tá? Da pressão. Da pressão, da panela de pressão. Isso. Então, a gente vai aprender um pouco mais como transformar a dor da pressão em uma adoração, em uma oração. Então, bora lá. Se você é novo ou nova, se inscreve. Se você já é de casa, já deixa o like e bora comentar aí também, se Deus falar no seu coração. Amém. Sentir-se pressionado e oprimido sempre foi um grande problema humano desde que o pecado entrou no mundo. Sentimos-nos pressionados por diferentes fatores e motivos. Podem ser pressões externas ou internas, tais como cobranças, expectativas, críticas, estresse, sobrecargas, dentre tantos outros pesos que exercem força sobre nós. Porém, apesar de ser sempre desconfortável e potencialmente prejudicial, quando mal administradas, há também um potencial criativo e redentivo nas pressões. Sentir-se pressionado pode ser um exemplo marcador de que estamos carregando excessos e vamos precisar ajustar cargas e limites. Jesus disse que o fardo de quem o segue é leve. Com isso, percebo duas implicações. A primeira é que há um fardo a ser carregado, logo uma pressão a ser exercida sobre nós. Precisamos dela para que a jornada faça sentido. A segunda implicação é que essa pressão não vai nos adoecer. Lembro-me da parábola dos talentos, em que está escrito que o Senhor deu a cada um de seus servos de acordo com a sua capacidade. Ou seja, o Senhor não sobrecarrega nem oprime os seus servos. Portanto, se estamos demasiadamente sobrecarregados e pressionados, é possível que estejamos levando coisas em nosso fardo que não sejam mais necessárias, ou não estejam nas cargas que Jesus nos deu para este tempo. As pressões e as opressões a que um filho de Deus está exposto têm um primeiro objetivo: revelar excessos que precisam ser deixados, pois já não fazem mais sentido para esta estação. Oro para que você que está sentindo-se oprimido ou sobrecarregado, identifique excessos e cargas que não estão no fardo de Jesus para este tempo, e que receba descanso ao soltar coisas que não são mais necessárias. Porém, percebo um segundo propósito das pressões. Além de nos ajudar a identificar possíveis excessos, elas podem nos fazer revelar e exteriorizar a essência. Pense, por exemplo, no processo da prensa da azeitona, a fim de extrair dela o azeite. A imensa pressão que é exercida sobre a azeitona força o que está dentro dela a ser exteriorizado. Quantas vezes Deus nos permite passar por tribulações com o intuito de que nossa essência seja revelada? Quantas virtudes essenciais estão guardadas em nós e precisam de pressão para serem descobertas? A nossa essência costuma estar escondida em nossos medos, e apenas as pressões podem romper cápsulas e membranas, a fim de mostrar nossa verdadeira essência ao mundo. Podemos adoecer por não eliminarmos os excessos, mas de igual modo, por não exteriorizarmos nossa essência.
Por isso, a pressão pode ser uma bênção se conduzida pelas mãos de Deus. Que Ele nos livre dos excessos e liberte nossa essência. Os nossos excessos podem justamente sufocá-la, mas nossa essência liberada em Cristo nos liberta de uma vida de excessos. Neste processo de abandonar os excessos e expressar a essência, enfrentar o medo será inevitável. Ele tenta esconder a essência, por isso as pressões nos ajudam a rompê-lo. O salmista então afirma no verso 3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. O medo pode distorcer nossa identidade, escondendo nossa essência, sufocando-nos com excessos. Desta forma, ou colocamos limites no medo, ou ele coloca limite em nós. Se não o identificamos, seremos identificados por ele. O medo precisa ser identificado e exposto a Cristo, pois quem encontrou o amor perfeito tem coragem de colocar seus medos para fora. Mas não vamos nos iludir neste processo. Tal como a prensa das azeitonas, vai doer. Assim, o verso 8 nos mostra que Deus se envolve de forma profunda em nossas dores, registrando nosso lamento e recolhendo nossas lágrimas no seu odre. Ele não se faz indiferente aos nossos processos, por mais necessários que sejam. Ele anota as lágrimas no seu livro, construindo um memorial delas. Nós não temos o controle de nossas lágrimas, mas ele tem. Ele está editando nossa história em meio à história dele. Assim, não tenha medo de chorar. O choro que não choramos continua chorando dentro de nós, até que tenhamos entregado ao Senhor por meio de lágrimas de adoração. Não tenha medo, Deus não desperdiça lágrimas. Ele está ao nosso favor, isso é graça, e ela nos basta. Podemos andar em segurança, com os pés livres e firmes. Nós não tropeçaremos nem pararemos. Andaremos diante dele com clareza e leveza. Que a luz de Cristo ilumine seus pés para cada decisão a tomar. Que você seja cheio de sabedoria e revelação, para não tropeçar no pecado, nem se embaraçar no passado, mas encontrar a paz, de ser achado pela luz que dele emana, que ilumina e alivia o coração. Escreva o seu salmo, transforme sua dor em adoração. Você tem sentido pressionado? Existem excessos que precisam ser deixados neste momento? Escreva-os aqui. O medo tem te impedido de expressar sua essência? O que ainda não rompeu em sua vida em virtude disso? Registre aqui. Você precisa de iluminação do Senhor para não tropeçar em alguma decisão importante? Anote sua oração aqui. Fala aí que esse é pra mim. Eu acho que pressionados, querendo ou não, a gente às vezes acaba sendo todos os dias, né? Acho principalmente na nossa área profissional, para entregar resultados que aos nossos olhos a gente precisa entregar aqueles resultados quando você trabalha por conta, mas quando você trabalha para alguém também, né? Você é CLT, você precisa alcançar as expectativas de alguém sobre você. Então acho que a gente se torna pressionado nisso. E querendo ou não, essa pressão ela vai refletir também na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, né? E eu acho que aqui, ó, o choro que não choramos continua chorando dentro de nós, até que o tenhamos entregado ao Senhor por meio de lágrimas de adoração. Mas eu acho que essa parte também. Dessa forma, ou colocamos limites no medo, ou ele coloca limite em nós. Tiago sempre fala isso. Rafa, às vezes você tem medo do medo. Você tá com medo de sentir medo por tal coisa. E às vezes essa coisa nem aconteceu. Então, se nós não limitarmos o medo, ele vai limitar a gente. Se a gente não limitar o medo, ó, você vem até aqui. Agora eu vou com medo mesmo. Ou eu quero fazer isso diferente, eu quero fazer um novo, e eu vou fazer um novo diferente mesmo. Então, eu acho que tem essas duas partes. Eu acho que isso falou muito comigo. A gente pode estar sendo pressionado, às vezes nem tão sobrecarregado. Às vezes a gente fica mais pressionado para entregar resultados, para ser uma pessoa onde a gente é um exemplo para o outro. E às vezes isso é uma pressão muito grande para nós, né? E aí a gente fica com crises, né? Existenciais na nossa cabeça. E aí na pergunta fala, o medo tem te impedido de expressar a sua essência? Às vezes às vezes não é nenhum medo. Às vezes é uma angústia que tá ali dentro, às vezes é a tua pressão por alcançar as expectativas do outro. E acredito que todos nós devemos fazer uma listinha ali do que estamos nos sentindo pressionado para o Senhor ir tratando no nosso coração. Eu acho que o oposto também, viu, Rafa? Tem hora que é um pouquinho bom pressão. Sim. Eu já tive nesses dois lugares. Eu já tive no lugar de ser muito pressionado até o momento que eu explodi emocionalmente. E aí depois eu fiquei frustrado e aí eu não conseguia sentir mais pressão. Tudo que era pressão eu abstinha, né? Eu fugia daquela situação, a gente cria esqueci a palavra, mas a gente cria uma autofuga, né? A gente já acaba fugindo, evitando, né? Situações de confronto.
E é uma frase assim que mexe muito comigo, conforto ou confronto, né? Então, assim, a gente precisa sempre ser confrontado, porque às vezes, sabe aquela expressão, ou vai no amor, ou vai na dor? É, Né? Vamos usar uma outra forma de explicar isso daí, né? Ou vai na motivação, ou vai na pressão, né? Então, às vezes, você vai estar motivado, mas tem hora que você não tá, então você tem que ter uma pressãozinha pra você poder amém. fazer. E eu confesso que eu já vivi esses dois lados, já vivi o lado de muita pressão e já vivi o lado que eu não queria pressão, mas também não é bom. Tem que ter um pouco de pressão, porém, a pressão no momento certo, com a expectativa certa. Porque, né, vamos pegar essa... É verdade. Essa questão que a Rafa falou aí do resultado, né? Ah, vamos aplicar de um jeito aqui. Ô, Arthur, mas eu já te dei essa guitarrinha aí faz 3 meses, cara. Já era pra você estar tocando. É. O pai em 3 meses tá tocando. Mas a gente tem que pôr uma pressão com uma expectativa certa, né? Quando ele crescer, talvez ele aprenda com 3 meses. Mas não é perdido esse tempo que a gente está investindo nele aqui. Estou usando esse exemplo do Arthur, que é mais fácil de vocês visualizarem. Olha vídeo de 3 meses atrás. Tá nem sentando, né? 1 mês atrás, né, rapaz? Agora já tá subindo a janela já. Então, assim, coloque a expectativa certa. Peça para Deus colocar metas na sua vida. E bota pressão nisso. Porque aí eu tenho certeza que vai dar bom. Amém. Né, Arthur? Bem. Que vocês tenham um sábado abençoado. Amém. Um sábado aí com muitos desafios para poder te fazer pressionar para você crescer, né? Amém. E aquela pressão que te joga para baixo, o Senhor ele vai ressignificar isso na sua vida. Amém. Ele vai transformar isso numa adoração, numa oração. Se você Glória se a sente Deus. pressionado no serviço, no relacionamento, no ministério, emocionalmente, coloca seu joelho diante de Deus, sabe? Termina esse vídeo e fala assim, Senhor, eu não quero sentir essa pressão Sim. desnecessária, né? E se você sentir à vontade, comenta aí no vídeo, isso é importante, isso tira de dentro de você e também ajuda a gente a continuar fazendo esses vídeos. Amém. Deus abençoe, tenha um sábado abençoado. Até amanhã. Tchau, tchau.